introduz a temática sobre a discussão do curso do direito, em que a parte da introdução cita um exemplo posto no livro, em que nos Estados Unidos, em 26 de agosto de 1995, uma parte territorial foi vítima de incêndio, né? Em que por volta de 36 horas custou aproximadamente 2,9 milhões de dólares dos cofres públicos. Aí levanta um questionamento o livro, o quanto o direito custa, tanto para o Estado, tanto para nós, os sujeitos, a sociedade civil. E a sociedade civil levantou o questionamento como o Estado poderia estar protegendo estas propriedades privadas. E como o Estado levantou o questionamento o quanto isso iria custar, já que em 36 horas, numa parte consideravelmente pequena, de 20 a 10 quilômetros, né, houve um tão custo de direito. E a partir disso, define-se o que é direito. E o direito, ele define-se em duas formas: o descritivo e o moral. Ele tem que estar descrito na lei. Ele tem que estar posto, ele tem que ser garantido. Como ele vai ser garantido? Ele estando escrito. Ele estando lá, por exemplo, na Constituição. Mas quando ele pega algo moralista, algo da consciência, algo ilusório, que para o sujeito possa ser verdade, para o sujeito é o direito natural dele, mas que não está descrito em algum lugar. Por exemplo, o direito, a parte moral, o direito como moral, ele é algo da consciência, é algo ilusório, é algo que foi feito a partir de um questionamento, de um levantamento por parte do ser humano, se aquilo era um sujeito moral, se aquele direito era um sujeito moral. Mas já o descritivo não. O descritivo está na forma. É algo que já está definido que é seu direito. Olá, eu vou falar um pouco sobre definição de custos. O direito norte-americano ele deixa a grande importância da distinção entre taxas e tributos. Os tributos eles são recolhidos juntamente com a comunidade em um todo, independentemente de quem vai receber o benefício dos serviços públicos financiados. As taxas, por sua vez, elas são cobradas de beneficiários específicos na proporção exata dos serviços que foram recebidos pessoalmente. Um exemplo claro é o direito individual, especificamente o direito à propriedade privada dos norte-americanos, onde tudo é custeado através de tributos e não de taxas. Com isso, o direito individual, ele entende-se que são bens públicos e não bens privados. É fato que a extensão, a qualidade e a proteção do direito, ela não depende somente de gastos públicos, mas também de gastos privados, uma vez que o direito tende a valer mais para um do que para outro. Um exemplo claro é quando você quer contratar ou escolher um advogado de defesa e, consequentemente, essa escolha vale mais para uma pessoa rica do que para uma pessoa pobre. O direito ele não tem apenas custos orçamentários, mas também custos sociais e custos líquidos. Os custos sociais eles são atrelados diretamente a quando um indivíduo comete um crime a um outro indivíduo particular e ele é libertado sob fiança. Isso, consequentemente, é contabilizado como um custo social, dentro de um princípio em que eles tentam proteger o acusado. Já no custo líquido, trata-se de direitos e custos que não podem ser temporariamente ignorados. Um exemplo disso o direito à educação, o direito à própria propriedade privada, pela qual esses direitos, por mais que eles se manifestem custosos, eles trazem a tal ponto a riqueza social tributária que eles mesmos chegam a ser autofinanciáveis. Então eles financiam-se a si próprios. E o porquê esse tema tem sido ignorado? Embora o custo do direito seja quase um truísmo, soa antes até como um paradoxo,
Afirmar que o direito tem custo é confessar que nós temos que renunciar a algo para garanti-lo ou adquiri-lo. Então acabou se disseminando durante toda a sociedade que nós podemos usufruir dos direitos mais fundamentais sem custo algum, o que logicamente é quase que impossível, em vista que tudo que nós temos direitos é relacionado a algum custo público ou algum custo privado. Um exemplo talvez é o direito a um júri. Então, consequentemente, isso vai ter um custo público mediante aquela sociedade. O capítulo 1 do livro começa com uma decisão da Suprema Corte nos Estados Unidos, em que decide que a Constituição dá o direito às mulheres a praticar o aborto. Mas tem uma decisão da Constituição também que as mulheres têm o direito de fazer o aborto, mas que o Estado, o governo, ele não irá pagar para que essas mulheres façam o aborto. Ou seja, a Constituição, ela te dá o poder de escolha, mas isso não quer dizer que ela irá pagar pela sua escolha. E aí, com o decorrer do livro, ele é dividido em 3 subtítulos, e o primeiro dele é a futilidade da dicotomia, que discute, como que é difícil categorizar e classificar os direitos e a liberdade dos indivíduos em duas classificações, que são o direito negativo e o direito positivo. O direito negativo é aquele que não há intervenção do Estado nas decisões, nas ações dos indivíduos, como, por exemplo, a liberdade de expressão. Já o direito positivo é aquele que envolve a ação do Estado nas decisões e no bem coletivo dos cidadãos, como, por exemplo, o acesso à saúde, educação. E aí, o texto ele argumenta que categorizar e classificar nessas 2 categorias, direito positivo e negativo, é uma tarefa difícil e muitas vezes inadequado, porque os direitos e a liberdade nos Estados Unidos são muito abrangentes e tem uma ampla gama de questões sociais, econômicas e até políticas. Como exemplo, o direito ao aborto, o direito à liberdade de expressão, a propriedade privada. Então, abrange muita coisa que é difícil falar que pertence ao direito positivo ou ao direito negativo. Essa dicotomia, ela trouxe debates que são discutidos até hoje, nos dias atuais, nos Estados Unidos, que traz para o nosso segundo tópico do livro, que é os atrativos da dicotomia, em que os conservadores defendem o direito negativo, porque para eles o direito negativo promove autonomia individual e a liberdade de escolha. Já os progressivos defendem e valorizam o direito positivo, porque para eles o direito positivo é a única maneira de promover justiça social e corrigir desigualdades que estão presentes no nosso dia a dia. Por último, chegamos ao nosso último tópico do capítulo 1, que é o custo dos remédios jurídicos. Para que um direito seja válido e tenha valor na lei, é necessário que haja um meio de garantir esse direito através de um sistema legal. E os direitos, eles precisam da ação do Estado para ser efetivos. Isso significa que o governo deve agir de alguma maneira para garantir que os direitos sejam respeitados. E garantir direito custa dinheiro. Isso porque envolve ação governamental, como julgamentos, tribunais. Quando alguém descumpre algum direito, é preciso punir. Isso também custa dinheiro e envolve o Estado. Então, esse dinheiro que o Estado ele usa para poder garantir o direito, ele vem através de impostos que são financiados
pelo próprio contribuinte, pelos próprios indivíduos. Ou seja, os direitos são os serviços públicos financiados pelos impostos dos cidadãos que são administrados pelo governo para beneficiar a sociedade como um todo. Por último, chegamos ao nosso último tópico do capítulo 1, que é o custo dos remédios jurídicos. Para que um direito seja válido e tenha valor na lei, é necessário que haja um meio de garantir esse direito através de um sistema legal. E os direitos, eles precisam da ação do Estado para ser efetivos. Isso significa que o governo deve agir de alguma maneira para garantir que os direitos sejam respeitados. E garantir direito custa dinheiro. Isso porque envolve ação governamental, como julgamentos, tribunais. Quando alguém descumpre algum direito, é preciso punir. Isso também custa dinheiro e envolve o Estado. Então, esse dinheiro que o Estado ele usa para poder garantir o direito, ele vem através de impostos que são financiados pelo próprio contribuinte, pelos próprios indivíduos. Ou seja, os direitos são os serviços públicos financiados pelos impostos dos cidadãos que são administrados pelo governo para beneficiar a sociedade como um todo. No capítulo 2, que trata sobre as necessidades de ação do Estado, traz a ideia de que, quando aplicado ao direito privado, é errado dizer que os direitos são essencialmente contra o Estado, e não direitos que exijam a ação do Estado. Isso porque, apesar dos indivíduos terem seus direitos e liberdades garantidos, é necessário que o Estado esteja ali, regularizando e fiscalizando esses direitos e a aplicação efetiva deles. Então, o Estado irá retirar obstáculos para que essas pessoas acessem esse direito. Isso é feito por meio de ações afirmativas, e também irá criar as instituições na qual ele deseja permitir esse acesso, porque os direitos estão aqui e existem as ações colaterais que precisam ser feitas para que as pessoas cheguem a esse acesso. E é aqui que o Estado entra. Ele cria um meio para que as pessoas acessem esses direitos e tenham eles garantidos de forma efetiva. Além disso, se o Estado se abster totalmente de agir, ele estará violando regras constitucionais. Portanto, as liberdades protegidas pela Declaração de Direitos não podem ser totalmente negativas, porque é necessário que o Estado haja. Ele tem o dever constitucional de agir, porque quando ele não age, ele estará violando essas normas constitucionais, porque ele precisa garanti-las. Exemplificando tudo isso, quando o indivíduo entra com uma ação contra outro indivíduo para que ele haja, ou até mesmo para que ele não haja, para que não venha violar algum direito seu ou causar algum dano, o que acontece? Essa pessoa judicializa. E nessa judicialização, ela está buscando justamente a intervenção do Estado, a ação do Estado, e não a sua inação. Então, busca que o Estado resolva esse impasse, regularize, e garanta os direitos que ali lhe foram violados. Então, o tempo todo o Estado está ali, intervindo e garantindo de forma efetiva os direitos. Então, não tem direito se não houver ação do Estado. Vou falar sobre o capítulo 3 do livro O Custo dos Direitos. O capítulo 3 começa com uma frase: nenhuma propriedade sem tributação. Ou seja, precisa existir a tributação para que o Estado consiga proteger aquela propriedade privada. E com isso é necessária uma fórmula capitalista de um arranjo fiscal para que funcione, E eles afirmam que nesse regime de propriedade ele não pode existir sem um modelo tributário, porque senão a propriedade privada fica sem a proteção. E eles vão sustentar isso com a ideia do filósofo Jeremy Bentham, que diz que a propriedade e o direito nascem e morrem juntos. E para que a propriedade privada ela seja protegida, como eu já disse, ela precisa ser tributada, o Estado ele tem que ser presente, ele tem que ser ativo. Porque se ele for apenas um observador, isso não vai dar certo, porque
a propriedade ele vai ficar desprotegida, como eu já disse anteriormente. E assim, obviamente, sem atividade legislativa e ou judicial, não vai poder haver direitos. E os direitos de propriedade, como os norte-americanos ali, né, como diz no livro, eles têm uma ideia de direito, e sem essa atividade legislativa isso não vai ocorrer. Ainda nessa parte, né, fica bem claro que a proposição correlativa de direitos de propriedade, elas vão depender única e exclusivamente de um Estado que seja disposto a tributar. Porque se o Estado não estiver disposto a tributar, não vai haver o direito de propriedade, aquela propriedade ela vai poder ser invadida, né, por exemplo, e então o Estado ele precisa estar disposto a tributar e a gastar naquela propriedade. E eles também falam que para proteger esse direito de propriedade é necessário que os tribunais, né, norte-americanos, porque ele está falando sobre as leis dos Estados Unidos, né, precisam administrar um corpo de regras sempre mutáveis, porque sempre vai mudando conforme vai passando o tempo, conforme vai surgindo novas dúvidas, entre outras coisas, né? Já chegando mais pro final do capítulo, tem uma parte ali que eles falam, né, que eles expõem, que se o Estado se distanciar totalmente da economia, deixar a economia livre, né, sem a intervenção estatal, ela não será livre, porque ela não produzirá prosperidade, não produzirá bens, não produzirá riquezas, e entre outras coisas, né? Com isso, o papel governamental eles asseguram, né, que consiste na manutenção da regra, eles chamam de regra do jogo, né, e que se compreende isso dentro de direito de propriedade, como regime de multas e compensação no direito civil. E também eles falam que o primeiro Estado ele precisa coletar dinheiro por meio da tributação e a imposição de direitos para que aqui é uma fala minha, né? Para que a máquina gira, né? Bom, na parte 1 do livro, no capítulo 4, que fala que o título Os Vigias Precisam Ser Pagos, fala da parte que a administração da justiça americana teve um gasto excessivo em alguns anos anteriores, né? Pois ela precisava manter o sistema carcerário funcionando constitucionalmente correto, pois se não ocorresse uma certa vigia e precaução, certos promotores, juízes, policiais, agentes penitenciários poderiam fazer coisas desumanas e inconstitucionais perante a Constituição americana. Com isso, ela resolve dar uma boa remuneração e estudo para certas pessoas, para elas conseguirem vigiar e punir esses agentes da lei. Com isso, a justiça americana ela conseguiu passar para a população que ela é correta e eficaz, se livrando de punir réus que, se não fosse parcial, certamente eles seriam libertados e não pagariam a pena. E também ela utiliza dos impostos que são pagos pela população para não segregar pessoas ricas das pobres e dos brancos para os negros. Com isso, quando tem um tribunal de júri onde ela precisa pagar por essas pessoas, independe se o réu vai ser rico ou pobre. Com isso, a Suprema Corte, a partir de certo tempo, ela conseguiu modificar algumas decisões de governos passados, e com isso foi definido que
Tem também é que... Lembrei, foi mal. Certo juiz da Suprema Corte, ele definiu que algumas provas poderiam ser consideradas ou inconsideradas caso fossem feitas de modo ilícito ou lícito, conforme a Constituição. Com isso, pôde prevenir casos que, se não fosse esse modo de agir, passariam batidos.